Pois bem, agora nós vamos falar da quebra dessa unidade, né? Nem tudo são flores no mundo e uma hora isso tem que se esgotar, né? Para quem sabe o dia renascer, né? E nós vamos começar a falar da quebra dessa unidade criada por Moisés, seu povo, né? Pelos profetas. E dos profetas, que são vários, gostaria de destacar Jeremias. Mas eu acho que assim, o que eu poderia dizer a respeito de Jeremias irá ficar mais claro nesse ensaio do Otto Maria Carpo, chamado Defesa dos Profetas. Defesa dos Profetas, que está aqui no primeiro volume dos Ensaios Reunidos do Otto Maria Carpo, né? Nesse gigantesco trabalho do professor Olavo de Carvalho. São vários. Na verdade, o Carpo tem uns 3 ou 4 artigos ensaios que ele trabalha a ideia da profecia. Mas esse aqui é um que ele sai em defesa dos profetas. Então, os profetas sempre de algum modo estão certos. E é isso que eu vou ler para vocês, né? É a nossa angústia que produz os profetas, mas eles têm má reputação. Nunca em parte alguma teria havido profecias se não fosse uma procura urgente a qual, conforme as leis da economia, corresponde à oferta. Desconhecendo, porém, essas leis, queixamo-nos dos honorários que se pagam aos profetas e que se recusam aos filósofos. E o amargo Lichtenberg tem aforismos brilhantes, né? O anão Lichtenberg, anão defeituoso, diz: não se tem com que viver, dizendo a verdade, mas se tem bastante predizendo. Isto quer dizer, se os filósofos chegassem ao poder, os profetas não teriam de que rir. A profecia é a mais irracional forma do erro, diz a severa positivista George Eliot. E a razão não desdenha mesmo o braço forte da polícia quando se trata de exterminar a razão dos outros. É verdade que já não se atiram os profetas às cisternas, como os judeus tinham o hábito de fazer. Porém, os colocam sob o controle da polícia, de onde eles podem repetir as palavras do velho poeta russo Krylov. Falando-vos aqui, baixinho, profetizar é difícil nas garras de um gato. Eu vou ler sempre já traduzido, né? Essas citações. Mas esta polícia obedece apenas às cóleras do público. Isso se entende. Existem boas profecias e más profecias. Quando as más profecias se realizam, todos esquecem os profetas que tinham tido razão. Deseja-se unicamente ouvir as boas profecias, chega-se mesmo a encomendá-las, e quando elas não se realizam, não se fica menos zangado. Como contentar a toda gente? Lembre-se ainda uma vez dos velhos judeus, dos quais Pascal diz que eram grandes amigos das coisas preditas e grandes inimigos da sua realização. É que desejavam muito saber o futuro, sem acreditar nele. Nós o sabemos, nós todos, dizia Disraeli. Sim, nós o sabemos, mas ninguém o crê. Eis as palavras de ordem do dia. E lembre-se de certos homens de Estado, muito recentes, que numa época em que todo mundo o sabia, começavam cada discurso por eu recuso a acreditar, mas os profetas tinham bastante razão. Sim, os profetas têm razão e não será difícil defendê-los perante o tribunal de uma filosofia e de uma opinião morosas. Para resumir as acusações principais, primeiramente, as boas profecias não se realizam nunca. Segundo, as más profecias se realizam sempre. Comecemos pelo primeiro ponto da acusação. As boas profecias não se realizam nunca. Antes de tudo, é preciso dizer que a não realização de uma profecia não é nunca uma objeção contra a profecia em geral. A única circunstância que justifica a oposição a uma profecia é que ela tenha se realizado. O mais famoso dos profetas modernos é Miguel de Nostradamus, morto em 1566, médico e astrólogo de Carlos IX, rei da França. Desde 1555, conhece-se e estuda-se o seu livro de quartetos que prediz os acontecimentos do futuro. Os seus versos são tão obscuros que vêm sendo interpretados há 4 séculos seguidamente. O que existe de mais extraordinário nessas profecias não é absolutamente que elas não se realizam nunca, mas que elas se realizam sempre. Nostradamus prediz, por exemplo, em palavras bastante claras, uma grande revolução e o aparecimento de um grande monarca, não sem acrescentar alguns pormenores bastante obscuros,
e que são a reserva dos intérpretes. Depois da morte de Nostradamus, essa profecia se realizou nada menos de 7 vezes. A Revolução da Liga e Henrique IV, a Revolução da Fronda e Luís XIV, a Grande Revolução e Napoleão, a Revolução de Julho e Luís Felipe, a Revolução de Fevereiro e Napoleão III, já são 5. O zelo dos intérpretes não hesitou em acrescentar a Comuna, Messias Thiers, o golpe do Estado em maio de 1879 e o Gambetta. Esperemos que esta profecia se realize ainda muitas vezes, pois a França é imortal e Nostradamus com ela. Dito isto, está provado que é preciso defender o profeta contra os seus intérpretes, que são os verdadeiros acusados. Com efeito, Nostradamus, como verdadeiro profeta, teria tido muito o que fazer ocupando-se das crises de gabinete da Terceira República. É assustador que os intérpretes tenham desejado aplicar os seus quartetos a outros países ainda, ou até experimentado traduzi-los a outras línguas. Com certeza, né? Compreende-se que Nostradamus haja morrido misântropo, sem dúvida prevendo o epigrama de Voltaire contra Lefranc, o tradutor de Jeremias. Sabeis por que Jeremias tantas lágrimas vertia, porque Frank lhe os previu, certo dia traduziu. Então, que uma profecia se realizasse era uma razão de desconfiança, mas que uma profecia não se realize, isto nada prova. Ela poderá ainda realizar-se no futuro, o que não se pode provar, mas não se pode também negar. As profecias que não se realizam estão absolvidas. Mas outras profecias se realizaram, e sobretudo as ruins. Então a gente fica zangada e diz: o acaso, Deus dos incrédulos, um Deus do qual se sabe bem o que fez no passado, mas não se saberá jamais o que fará no futuro. Passado e futuro são dimensões do tempo, e parece que o acaso é o grande subterfúgio daqueles que não desejam refletir sobre o tempo, mas vale a pena. O tempo é uma categoria do pensar, pelo qual o nosso espírito ordena os acontecimentos em sucessão. Todos os acontecimentos nos aparecem em sucessão obrigatoriamente, mas essa obrigação na nossa estrutura espiritual se estende mais ainda. É preciso pensar nos acontecimentos sucessivos encadeados por uma ordem. E nesta altura é inevitável a introdução de qualquer antropomorfismo, quer imaginemos as sucessões organizadas por espírito análogo, porém superior ao nosso, quer imaginemos as sucessões organizadas unicamente pelo encadeamento de causa e efeito. São as duas formas de compreender o tempo: a providência divina ou o determinismo cientificista. Não existe terceira via. Acaso quer dizer que os acontecimentos organizados em sucessão não são organizados, o que é uma contradição em si e subterfúgio da preguiça de pensar. Não existe acaso, né? A providência é a base da profecia religiosa. Admitir a providência é admitir ao mesmo tempo que Deus permite algumas vezes aos seus eleitos participar da previsão divina de acontecimentos futuros. Essas profecias religiosas, das quais tenho medo de falar, são quase sempre desagradáveis. Deus bem sabe por quê, e por isto pouco amadas. Jeremias teria sabido fazer disso uma longa lamentação, e Isaías foi cerrado. Sim, cerrado por ordem do rei Menassés. Os reis não gostam dos profetas. Soloviev, o grande espírito religioso, que tinha previsto nas suas 3 conversações, de 1900, o aparecimento vitorioso dos japoneses, predisse também o imperador anticristo, que não nega o cristianismo, mas que usurpa o nome de Cristo para suas campanhas e batalhas, que acredita na providência, mas só gosta de si próprio e dos animais, e que é vegetariano. Olha o Adolf Hitler aqui, que burla todo mundo por meio de um grosso livro, traduzido em todas as línguas, que se proclama chefe e presidente dos Estados Unidos da Europa. Vladimir Solovyov, Obras Completas, Petersburgo, em 1900, hein? E o único resultado é que este livro, velho de 40 anos, foi mais tarde proibido na Alemanha. Mas eu gostaria de saber por que os nossos polemistas católicos se servem muito pouco do texto admirável. Diz o texto: haverá uma época em que eles não sustentarão a sã doutrina, mas procurarão o mestre à sua vontade, e abandonarão a verdade para se voltarem para as fábulas. São Paulo apóstolo está profetizando aqui, tá? Possivelmente, a segunda epístola ao Timóteo, né? Possivelmente porque o texto grego diz para as fábulas, os mitos, o que exclui as aplicações unilaterais. O determinismo, por outro lado, favorece ainda os profetas. Com efeito, se todos os acontecimentos
se encadeiam de acordo com um causalismo rigoroso, é sempre possível um certo grau de previdência, aumentando ainda hoje pelas doutrinas da física relativista, que não admite mais uma sincronia rigorosa. Nos diversos espaços, o tempo difere também, e o futuro em alguns astros é contemporâneo do nosso passado. Ninguém poderia ser mais feliz da posse desse raciocínio do que Schopenhauer, o mais severo dos deterministas, que encheu o segundo volume do Parerga e Paripomena com as profecias de sua possibilidade científica. Seja-me permitido acrescentar um exemplo surpreendente. Nostradamus, no quarteto 18 do seu 9º capítulo, escreveu em 1555: "E leva o Delfim, o Lis a Nancy, e a Flandres o signo eleitor do Império. A nova prisão vai a Montmorency, fora das ruas sofrer clara pena." As duas primeiras linhas referem-se a acontecimentos que se produziram com efeito entre 1633 e 1635. As duas outras linhas dizem em francês moderno: "Há uma nova cadeia para o grande Montmorency que será executado publicamente fora da praça." Ora, em 1632, Henrique Duque de Montmorency estava encarcerado na prisão recentemente construída de Tolosa. Em 30 de outubro de 1632, ele foi executado, mas graças à sua posição não executaram na grande praça, e sim no pátio da prisão. A clara pena, a execução pública de acordo com os preceitos da lei. Porém, é preciso também saber que a execução não foi feita pelo carrasco, mas por um soldado escolhido por sorte. E este soldado, dizem os cronistas, chamava-se Clarepere. Né? Que coisa maravilhosa, né? O dom da profecia. Seria o acaso, mas a probabilidade de predizer ao acaso esses pormenores é de 1 em 30 milhões. O que não nos poupa o aviso de Lessing: aquele que não perde a cabeça por causa de certas coisas não tem cabeça para perder. No entanto, existem profecias mais surpreendentes ainda, quando não se perde a cabeça, mas quando esta é conservada e se vale alguma coisa. A capacidade de um grande espírito de prever as relações complicadas e longínquas é quase ilimitada. A 21 de fevereiro de 1827, não existem caminhos de ferro, nem vapores transatlânticos, e os Estados Unidos da América estão à margem do mundo. Goethe disse a Erckmann nas suas conversações: "Haverá ainda o projeto de um canal do Panamá. É trabalho do futuro, mas os resultados seriam incalculáveis. Ficarei surpreendido se os Estados Unidos não tomarem esta obra entre as mãos. Em 30 ou 40 anos, esta jovem república terá povoado a Califórnia, mas depois será necessário evitar a longa viagem em volta do Cabo Horn. Para os Estados Unidos, este canal será indispensável e eles o terão. Desejava bastante vê-lo, mas não viverei mais. Enfim, eu desejaria ver os ingleses na posse de um canal de Suez." Olha só que coisa, né? É de Goethe, dirão, mas escutai a voz de um homem muito mais simples e quase desconhecido de uma inteligência encantadora. Emile Bunning, amigo íntimo do rei Leopoldo II dos belgas. Emile Bunning, né? Ao qual ele aconselhava a colonização do Congo. Bunning escreveu em suas Reflexões Morais e Políticas de 1893: "O século XX não terminará sem ter aberto um período de Césares. O povo não irá buscá-los nas dinastias reinantes, nas aristocracias de raças, nas classes médias. Todas elas estão esgotadas, exauridas, tendo perdido seu direito de primogenitura por sua incapacidade e seu egoísmo. É de baixo que virão os futuros senhores. Eles fundarão sua legitimidade no testemunho daquilo que se passa diante dos olhos de todos. Seu poder na anarquia que nos devora. Serão justiceiros temíveis." O mesmo Benning, nas suas considerações políticas sobre a defesa de Lamosse, escritas em 1882, previu uma guerra entre a França e a Alemanha com minúcias as mais precisas. Diz, né? "Desprezando a palavra dada, a Alemanha se apossará do Moça, pois tem nele poderoso interesse. Seu exército servir-se-á das duas margens desse rio para penetrar na França, notadamente pelo Vale Oise. Exatamente o que Joffre em 1914 não quis acreditar. Conseguiu prever até o destino da batalha da Primeira Guerra." Presta atenção. "O exército alemão varrerá tudo o que subsistir
tudo que subsista das fortificações francesas na fronteira do norte. Paris será ameaçada, se não tomada. Queira ou não queira, a Inglaterra terá de tomar partido na luta para salvar seu império da hegemonia germânica. Se faltar a Alemanha todo o pretexto para invadir a Bélgica, ela invocará imperiosas necessidades militares. Estas últimas palavras são exatamente as próprias palavras do chanceler Bethmann Hollweg no hashtag de 4 de agosto de 1914. Portanto, 82 para 14, né? 2 é 18, com mais 14, 28, 32 anos. Capaz de prever as exatas palavras do chanceler. Sem dúvida, são coisas desagradáveis essas profecias que se realizam. Como prova o exemplo de Schopenhauer, existe uma ligação íntima entre a profecia e o pessimismo. E são os pessimistas que vencem melhor. Ninguém lhes agradece isso. Voltaire já o lembrou. Sim, Sócrates tem razão, mas ele está errado em ter razão tão em público. O orgulhoso húngaro Kossuth, no entanto, contradiz. O papel de Cassandra é ingrato, mas pensai bem, Cassandra tinha razão. Existe um caso único, no qual o otimismo vence melhor ainda, quando ele prediz as coisas e prepara ao mesmo tempo. Nisso vejo a única razão de acusar aqueles que são bons profetas, mas falsos profetas. Não esquecemos o artigo do Figaro. Só um minuto. De 13 de setembro de 1901, do qual o jornalista prevê um monco francês, um general instruído pela ciência política da ação francesa, que abalará a república enfraquecida. O artigo será assinado por Charles Marat e lembra as palavras do velho poeta inglês Michael Green. A profecia sonha mentira, que engana os tolos e ao canalha inspira. Algumas vezes é uma triste glória ter tido razão. Uma razão coletiva, aliás, acrescentaria o meu mestre Alain. Ah, sim, fostes milhares a prevê-lo, e foi porque o previstes que aconteceu. Claro, este é o ponto culminante da defesa. Certo, o poder de profecia está ao alcance de todos. É preciso apenas a gente adaptar-se às loucuras coletivas. O grande Swift deu-nos um exemplo surpreendente, revoltando-se contra as ridículas profecias de um fazedor de calendários, Mr. Partridge. Swift publicava por seu lado um calendário no qual leu: em 31 de março de 1709, o Sr. Partridge morrerá. Toda Londres estava curiosa. Em 1º de abril de 1709, Partridge, com brilhante saúde, apareceu triunfalmente na rua, onde encontrou pregada uma proclamação de Swift. Hoje, 1º de abril de 1709, vereis o Sr. Partridge na rua, mas não vos deixei enganar. Ele está morto desde a véspera. Muitos homens já estão mortos sem o saber. O Sr. Partridge que vereis não é senão um cadáver mal informado. E para a opinião pública, o Sr. Partridge estava morto desde aquela hora. É isto. A opinião mata os falsos profetas. E se cumpríssemos o nosso dever, o pessimismo, até mesmo ele, acabaria, e poderíamos subscrever integralmente as palavras de Ludovic Halevi. Percebo que passei a vida a anunciar catástrofes que jamais vieram a acontecer. Tanto é deixar clara a incrível defesa aqui que o Carpo faz dos profetas, e em que aparece essa maravilhosa ideia de que não pode existir o acaso, né? Existe uma contradição íntima em chamarmos de acaso as coisas que se sucedem. Portanto, é isso, pessoal. Gostaria de dar algumas palavras sobre os profetas, para que nós possamos entender como a unidade que vai se quebrar de Israel, a unidade que pode se quebrar a qualquer momento a respeito de tudo, né? E que as profecias estão aí para alertar-nos, né? Até o próximo vídeo, um abraço.